Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for chegando, eu vou adicionando aí. Hoje a gente vai falar sobre a seção 4.3 da unidade 4, ou seja, é o último capítulo aí do livro de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina. Acho uma matéria bem gostosa e ela é bem útil ao longo da nossa vida, seja em atendimento em grupos, como em atendimentos individuais, na nossa área de atuação aí, em diversos campos, né, de atuação, seja no esporte, seja em UAN, seja infantil, seja saúde pública, a gente vai aí recorrer à EAN, beleza? Então, vocês fizeram aí todo o desenvolvimento de um projeto ao longo desse semestre. Então, vocês colocaram aí em prática. Vocês podem observar que a correção que eu mandei para vocês não foi uma correção assim de todos os mínimos detalhes. Foi uma correção de coisas que devem ser encaixadas. Uma coisa que vocês precisam só se atentar ao projeto de EAN é o seguinte: se atentar ao fato de que todo projeto ele não foi aplicado. Então, você vai escrever sempre no futuro. E depois, quando você fizer um relatório ali de entrega, de aplicação, aí você vai escrever no passado. Mas isso eu não cobrei para vocês, porque eu achei muito legal alguns trabalhos colocarem como foi aplicado, porque teve esse tipo de resultado. Então, eu achei bem legal essa criatividade. Então, quem escreveu no futuro, como uma futura aplicação, perfeito. E quem escreveu no passado, como se tivesse sido aplicado, perfeito também. Mas só para vocês se atentarem a isso, o projeto, quando vocês fizerem, vocês vão colocar ali no futuro. E nessa sessão, a gente encerra como que faz a elaboração desse projeto. Então, o livro de vocês traz o passo a passo de como fazer esse projeto e colocar em prática, né? Então, assim, meu conselho dessa aula, dessa disciplina que vocês tiverem, guardem material, salvem no livro, vocês vão usar isso como consulta no futuro, e não é num futuro distante, é no futuro próximo, porque eu acho que uma das maneiras mais interessantes de você abrir um campo para vocês como profissional é vocês proporem algumas interações voluntárias, né? Para que você comece a ganhar destaque, para você comece a ganhar visualização ali no mercado. Então, acho bem legal você começar com um projeto, né? Faz lá uma educação alimentar com crianças, faz na escola, faz em uma clínica, faz numa praça. Teve as meninas aí que estão no 6º semestre, elas têm um grupo que elas vivem fazendo interações com o público, então é bem legal isso. Então, guardem esse material com carinho que vocês vão recorrer a ele, certo? E aí a gente finaliza o projeto, a gente aprendeu a escrever o passo a passo, a gente aprendeu o que é a EAN nos ciclos da vida e como que a gente vai fazer essa aplicação, quais são os métodos, quais são os recursos, qual é a didática, qual é o nosso objetivo, enfim. E aí a gente precisa pensar que para a gente montar esse projeto, a gente tem que pensar na metodologia. O que é uma metodologia? Vamos supor, a galera aí está fazendo o TCC, quem está no 6º semestre, começou a desenvolver o TCC esse semestre, aonde eles precisam apresentar a metodologia. Lá na metodologia, o que eles vão explicar? Olha, será desenvolvido um trabalho do tipo quantitativo, qualitativo, durante tanto tempo, onde serão averiguados artigos e livros dentro da literatura em uma base de dados, tipo uma Cielo, um Google acadêmico. Serão inclusos artigos de tal a tal ano que falam sobre tal assunto. Então, o que significa essa metodologia? É você apresentar o que você utilizou, como você executou esse trabalho. Então, como que vai ser realizado? Você tem aí uma previsão. Você precisa pensar o que você tem de fazer para alcançar os objetivos propostos, certo? Então, aí, escolha dos métodos adequados.
Por exemplo, eu quero fazer um diagnóstico situacional, então eu fiz um questionário. Então, qual é o meu método? Um questionário. Eu vou fazer um questionário, depois eu vou fazer uma palestra e depois eu vou fazer uma avaliação final. Para o questionário foi usado papel, foram tiradas 10 perguntas, foram baseadas no modelo transteorético, por exemplo, certo? Depois, o que mais? Fiz a palestra será usada da Data Show, onde terá informações sobre obesidade na adolescência. Quero trabalhar consumo de alimentos mais saudáveis, então eu vou apresentar os alimentos por meio de uma pirâmide alimentar, onde eu diferencio alimentos ultraprocessados, processados, minimamente processados e in natura. Então, eu tenho ali a escolha dos métodos, como que será desenvolvido. Será levantado dados por meio de pesquisas significativas, por pesquisas que tenham a sua veracidade comprovada. Então, aonde você vai fazer essas pesquisas? Qual é o cronograma? Eu vi ali que teve gente que estabeleceu, por exemplo, vários objetivos e lá embaixo falou tempo de execução do projeto 3 meses, né? Eu estava lendo os objetivos e ainda falei, vou perguntar qual que é o tempo de execução, porque é muito objetivo. E logo que eu fiz essa pergunta, já me veio a resposta no próprio trabalho. Então, 3 meses. Então, na primeira semana eu vou fazer isso, na segunda semana eu vou fazer aquilo, na terceira aquilo. Cada etapa vai ter um tempo determinado para que aconteça. E eu vou ter que pensar na forma que eu vou apresentar esses resultados obtidos. Eu vou ter que pensar ali nas minhas considerações finais. Como que eu vou fazer isso, certo? Como que eu vou fazer a minha avaliação final? Então, isso vai entrar na minha metodologia. Eu vou falar do começo, do meio e do fim desse projeto. O que eu utilizei para desenvolver, né? O que eu utilizei para diagnosticar a situação, qual grupo de estudo foi selecionado, quais materiais e métodos foram selecionados, foi usado algum questionário baseado em alguma teoria, foi utilizado algum material físico, qual recurso humano, tudo isso vai entrar nos materiais e métodos. E vocês têm que pensar nesses materiais da seguinte forma: você tem objetivo, não tem? Falando em IAN, você tem um objetivo de proporcionar alguma alteração do hábito alimentar, não é isso? Se você tem o objetivo de promover alguma alteração do hábito alimentar, você vai ter que ter a consciência do quê? Você vai ter que ter a consciência de que seus materiais e métodos contribuam para alcançar o seu objetivo. Diferente, por exemplo, de uma revisão bibliográfica, onde você tem um objetivo e no final pode concluir que o seu objetivo esteja correto ou que o seu objetivo não seja comprovado. Nesse caso, você tem que tentar garantir a eficácia do seu objetivo. Então, quando vocês forem escolher metodologia, vocês precisam pensar no alcance dos seus objetivos. Dúvidas em relação a isso? Não? Na seção de metodologia ou materiais e métodos, devemos incluir todas as atividades e recursos necessários para a realização das mesmas. Que contribuirão para a realização de cada um dos objetivos intermediários, que, por sua vez, conduzirão à concretização do objetivo geral, ou seja, o verdadeiro propósito do projeto. Então, vocês vão colocar ali um passo a passo a fim de realizar os objetivos específicos, contribuindo, então, para o alcance do objetivo geral, que é aquele objetivo que engloba pegarem um artigo, não sei se vocês... Então, você vai para onde? Vai para a metodologia. E lá na metodologia, eles usam, por exemplo, grupos amostrais com homens entre 50, foi separado 2 grupos de 20, onde um foi tratado com, por exemplo, creatina, e o outro grupo foi tratado com placebo.
eles foram submetidos aí a exercício físico do tipo de força, né? Com carga alta, uma repetição máxima por tantos tempos, e foi-se analisar métricas, analisou-se exame bioquímico no início, no meio e no final. Então, assim, ele coloca um começo, um meio e um fim, todo, entendeu o que é? Carol, sua voz está cortando bastante. Eu não sei se é a minha internet ou é você. Deixa eu ver se eu... Não, é a dela. Para mim também está cortando bastante. Para mim está cortando também. Eu vou Carol. tentar trocar o Wi-Fi, pessoal. Eu só não sei se vai resolver. Tá. Peraí, talvez caia, tá bom? Eu não consigo sair da tela. Dá um S, Carol. Pessoal, voltou? Voltou sua voz. Está normal aqui. Tá. Vou falar, se cortar, vocês me avisem. Isso daí é o máximo que eu consigo. Eu tenho 2 Wi-Fis, eu peguei o melhorzinho. Vamos ver se melhora. Vocês tiveram dúvidas quanto à metodologia, materiais e métodos? Quer que eu repita ou deu para entender? Tranquilo, Carolzinha. Todo mundo? Posso continuar então, da onde eu parei? Cortou bastante, viu, Carol? Pega metade de onde você estava e dá uma recapitulada. Tá, perfeito. O meu slide continua aparecendo para vocês? Sim. Tá. Peraí que ele tá voltando para mim. Então, o que acontece? Vou fazer um resuminho aí. Metodologia ou materiais e métodos é o passo a passo que você vai desenvolver o seu trabalho, certo? Então, você vai colocar o que será feito. O último pedacinho, eu dei o exemplo, tá? Exemplo não de um artigo que eu tenha lido, eu só tô supondo para vocês entenderem mais ou menos. Por exemplo, quando vocês pegam um artigo científico, você tem lá na metodologia como que foi feito aquele estudo. Então, vamos supor que vocês peguem um artigo que diz o seguinte: olha, foram separados 2 grupos amostrais, 50 e 70 anos, submetidos a um teste de repetição máxima sobre a suplementação de creatina. Então, eles foram submetidos a teste de supino, uma repetição máxima durante 4 semanas, e foram suplementados ali com 5 gramas de creatina ao dia. Desses 40, desses grupos amostrais, 20 pertenciam ao primeiro grupo
e 20 pertenciam ao segundo grupo. O primeiro grupo foi suplementado com creatina e o segundo foi suplementado com placebo. Foi feito no início da avaliação uma aferição de medida antropométrica, análise de exames bioquímicos, feito o teste de repetição máxima, depois se repetiu o teste de repetição máxima depois de 2 semanas e no final fez novamente a aferição das medidas antropométricas, mais exames bioquímicos, mais teste de repetição máxima, para averiguar a capacidade de força desse indivíduo. Então, isso foi uma metodologia. O tempo que foi utilizada essa suplementação, quem foi submetido, como que foi feito para ver se tem eficácia ou não, e depois vem o desenvolvimento. Nesse caso, é o que vocês vão fazer. Por exemplo, eu quero trabalhar a obesidade na adolescência em um grupo de adolescentes que se alimenta mal. Então, eu preciso explicar como que funciona um hábito alimentar saudável. Para isso, eu vou usar data show, vou usar uma pirâmide de alimentos para que se entenda o que são alimentos ultraprocessados, processados, minimamente processados e in natura. Vou fazer uma roda de conversa, vou entregar panfletos. No final, eles serão avaliados com um questionário no modelo de prova. Então, eu tenho o começo, o meio e o fim de como esse projeto será desenvolvido. Dá para entender? E esse começo, meio e fim é a metodologia, é o impacto, é o contexto da metodologia, é isso, né? Isso, esse começo, meio e fim, que significa como você vai desenvolver esse trabalho. Vai ter o primeiro momento, então vamos supor, que nem eu dei o exemplo das meninas. As meninas mandaram aí um trabalho, acho que foi o seu, Rose. Uhum. Foi o seu. Que mandaram aí, falando que são 3 meses da atuação, né? Da ação em EAN. Então, no primeiro mês vai ser feito, por exemplo, um estudo com público-alvo. No segundo mês vai ser feito ali a aplicação na primeira, na segunda, na terceira e na quarta semana. Na primeira semana vai ser apresentação, na segunda roda de conversa, na terceira uma oficina culinária, na quarta vai fazer, sei lá, um filme. E no último mês vai fazer a avaliação para ver o que eles aprenderam. Então, você vai explicar como que vai ser feita essas etapas. Beleza. Certo? Certo. Dúvidas sobre a metodologia, pessoal? Não? Então, eu vou continuar. Aqui eu li para vocês, né? Então, na seção de metodologia ou materiais e métodos, devemos incluir todas as atividades e recursos necessários para a realização das mesmas, que contribuirão para a realização de cada um dos objetivos intermediários, que, por sua vez, conduzirão à concretização do objetivo geral, ou seja, o verdadeiro propósito do projeto. Então, quando vocês pensarem em materiais e métodos, vocês vão tentar o quê? Vocês vão tentar analisar os seus objetivos, vocês vão analisar os objetivos específicos de vocês para que esses materiais e métodos correspondam a esses objetivos, comprovando o quê? O objetivo geral. Então, você vai criar um passo a passo, transforme esses objetivos reais, para que eles sejam aplicados. Beleza? E aí vocês têm, quando vocês colocarem a metodologia, vocês vão colocar aí atividades descritas em tópicos e subtópicos. O que significa isso? Eu vou colocar aquelas bolinhas que nem... Pode, dependendo da formatação, se encaixar, sim. Se não é metodologia, por exemplo, eu vou falar ali de metodologia e eu vou fazer 3 etapas. A primeira eu vou fazer uma palestra, a segunda eu vou fazer uma roda de conversa e a terceira uma oficina culinária. Aí eu posso colocar lá, tópico 2, metodologia, 2.1, palestra, 2.2, roda de conversa, 2.3, oficina culinária, onde eu vou falar de cada um. Então, isso vai depender do quê? Da escrita do projeto de vocês. Sequência temporal, ou seja, começo, meio e fim.
Eu não posso começar pelo final. Então, eu vou colocar o primeiro passo, como que será desenvolvido, vou iniciar o segundo para então ir para o terceiro, para o quarto, para o quinto, quantos passos forem ter essa ação, certo? E deve-se ter um cronograma. O cronograma, ele pode ser opcional, mas, pessoal, é muito melhor quando você tem esse cronograma esquematizado. Que nem, por exemplo, na faculdade. Na faculdade, vocês não têm um calendário? Que vocês vão ter as aulas, que vocês vão ter as provas, o momento de férias, quando vai ser a ADI, quando vai ser as AMIs, as RAMs aí. Você tem. Por quê? Porque isso te prepara para você desenvolver o seu estudo. E isso prepara os professores para criarem um calendário das aulas. Olha, eu tenho que cumprir com isso até tal data, porque senão vai iniciar a prova e falta aí metade do livro, certo? O projeto significa a mesma coisa. Se você tem esse cronograma, se você faz a inclusão desse cronograma, você vai ter uma facilidade muito maior em executar essas atividades, sem deixar nada para trás, certo? Breve descrição de todas as atividades e datas previstas para suas realizações. Então, dentro do cronograma, você coloca essa data prevista, justamente para que você consiga seguir, né? Para que você consiga cumprir com o conteúdo que você precisa trabalhar. E aí, tem um exemplo aí de cronograma. Mês, atividade, o mês 1, mês 2, mês 3, 4, 5. Aqui, no primeiro mês, você vai fazer a atividade 1. A atividade 1 você vai desenvolver no primeiro e no segundo mês, então ela perdura aí. Atividade 2 pode sair, por exemplo, na segunda quinzena do mês, junto com a atividade 4. Atividade 3 e mês 4. E atividade 4 você fez no mês 2 e depois vai para o mês 5. Ah, mas como assim? Ah, talvez seja uma oficina culinária, né? Vai depender das atividades. Ah, eu tenho palestra. Vai que você dê mais de 2 palestras, né? Vai que você dê uma palestra no início, uma palestra no final, ou você tem um ciclo de palestras semanais. Então, aí vai depender muito do seu projeto para você descobrir como que você vai fazer a distribuição dessas atividades. Ajuda muito. E vou contar aí um segredinho para vocês. Esse conteúdo do livro vai ajudar muito também no desenvolvimento do TCC de vocês, que segue bastante esse padrão. Então, fica uma dica aí para vocês não perderem os cabelos quando chegar a hora. Beleza? Dúvidas, pessoal, sobre o cronograma? Não? Não, senhora. E aí a gente tem que ter uma grande diferença entre monitoramento e avaliação. Monitoramento, acompanhamento continuado do processo explicitado no projeto, de modo a verificar se está sendo executado do modo como foi planejado. Tem caráter avaliativo, uma vez que acompanha o que está em andamento. Monitoramento, então, vai fazer o quê? O acompanhamento de todo o processo. Olha, está sendo efetivo. Olha, não foi legal, vamos mudar tal parte, porque essa aplicação não rolou muito bem. Show que chegou lá, não tinha tomada, então isso aí a gente vai ter que fazer uma adaptação. O monitoramento é aquilo que vai garantir que o projeto seja bem executado. E o que é a avaliação? É diferente. É o processo de julgamento e emissão de um parecer, tendo por base o que foi realizado ou uma análise do resultado obtido, sempre em comparação com um referencial, ponto inicial ou exemplos similares. Então, a gente falou aí, por exemplo, do grupo de adolescentes. Esse grupo de adolescentes, eles precisam adquirir hábitos alimentares saudáveis. Então, no começo, eles consumiam muito fast food e aquilo para eles era normal, porque tem aquela piadinha de que o fast food tem a carne, tem a salada, tem o carboidrato e é a mesma coisa que uma refeição, porque é colorido. E aí, no final do processo, no final da ação, você vai lá e faz uma avaliação. E aqueles adolescentes te mostram, olha, fast food é uma coisa que apresenta muito sódio, apresenta muita caloria, tem muita gordura, não é um alimento que se deva consumir sempre. E aí o que vai acontecer? Você compara o início desse projeto com o final e você vê se alcançou resultados ou não. Como que você vai fazer essa avaliação? Com a avaliação que você escolheu,
Vi aí que tem diversas avaliações que vocês sugeriram no projeto de vocês, então cada um se encaixa conforme o público-alvo, certo? O monitoramento mais avaliação, eles vão ajudar a identificar a fragilidade desse projeto. Por quê? Porque aquilo que é suscetível à falha vai ser possível ser corrigido a tempo. A tempo do quê? A tempo de desandar tudo. Então, é importante que tenha monitoramento e que tenha avaliação, para você ver se foi eficaz ou não, para você ver se com aquele tipo de público-alvo é interessante essa aplicação ou não, e para ver se você está andando no caminho certo. Dúvidas em relação a isso? Carol, esse slide não tá no que você mandou, né? Não, eu até falei, Mari, tá, no eu não comecinho, ouvi, que eu desculpa. vou atualizar, que eu esqueci essa imagem. Tá bom. Então, terminando, eu salvo de novo e posto no Ava para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas essa imagem tá no livro de vocês de qualquer forma. Beleza? Tá bem. E aí, gente, a gente parte para a avaliação final. O que é a avaliação final? O que foi avaliado? Foi avaliado os hábitos alimentares de um grupo de adolescentes. De que forma foi avaliado? Foi avaliado por meio de uma roda de conversa e, sei lá, um quiz que a gente fez, um jogo, por exemplo. Tem um jogo que meu pai fazia que era Mango. Então, foi feito Mango com eles. Aí eu explico como que é o processo do Mango. É um jogo de uma palavra que tem adivinha, aí tem ali que brincar entre eles. Então, eu posso utilizar desse tipo de avaliação. Quando será avaliado? Olha, o meu projeto ele tem 3 meses, então no último dia de aplicação desse projeto vai acontecer a avaliação. Então, eu tenho que pensar o que vai ser avaliado, de que forma será avaliado e quando será avaliado. E aí, eu tenho que pensar nessa avaliação buscando o quê? Descobrir se os meus objetivos foram alcançados. Eu não estipulei os meus objetivos, os gerais e os específicos? Eu não criei a minha metodologia para trabalhar esses objetivos? E agora chegou o momento de eu avaliar se esses objetivos foram alcançados ou não. E aí vai ser por meio da avaliação, que terá que ser direcionada ao tipo de público, certo? Por exemplo, idosos, eu posso passar um questionário discursivo para eles? Se eles forem saudáveis, beleza, mas se eles têm aí uma incapacidade, eles têm aí uma diminuição de capacidade física e cognitiva, não vai adiantar. Eu não vou conseguir nem que eles façam essa avaliação para que eu consiga avaliar de fato, certo? E aí a gente tem os tipos de avaliação. O primeiro tipo é a estrutura. Então, são aquelas características mais estáveis, como condições físicas, recursos e instrumentos. Eu tenho estrutura para fazer isso? Então, eu posso avaliar, olha, a estrutura oferecida, né? Eu coloquei lá o meu trabalho, fiz a aplicação e quis avaliar a estrutura e peço ali para que eles deem opinião. Olha, você gostou desse lugar? É tipo aquele feedback, gente, sabe? Quando a gente vai no evento, olha, dê sua opinião sobre o evento, o que você gosta? Horrível, espaço muito pequeno, muita gente, não teve coffee, foi horrível, paguei pelo coffee, não ganhei. Isso acontece muito quando a gente vai em curso, tá? Então, você tem um tipo de avaliação aí da estrutura. Processos é onde onde vai ser avaliado a relação entre as atividades desenvolvidas pelos profissionais e usuários. Então, isso aqui eu corrijo também na hora que eu for atualizar. Então, é por profissionais e usuários, ou seja, educadores educando. Aquelas pessoas envolvidas estavam aptas? Aquelas pessoas envolvidas foram receptivas? Porque tem gente que está apta, mas conversa com a gente é mais que um cavalo. Eu não gosto de conversar com esse tipo de pessoa. Então, esse tipo de pessoa não funciona, ainda mais quando a gente quer alcançar um público mais carente, digamos dessa forma. Resultados. Mudanças verificadas nos estados de saúde ou outro parâmetro que possam ser mensuradas. Então, por exemplo, uma avaliação antropométrica, uma avaliação ali de IMC para ver se teve alguma diferença no projeto de EAN de 4, 5 meses, onde eu fiz esse projeto, e cheguei a algum resultado com essas pequenas mudanças. Beleza? Dúvidas? No caso, o resultado também pode ser o que foi finalizado aí do resultado final
na amostragem dos dois homens que você avaliou com duas Sim. substâncias diferentes, né? Sim, que nem o exemplo que eu dei da creatina, né? Isso. Exato, você tem um resultado, por exemplo, resultado ali de exames bioquímicos. Eu tive uma diferença, por exemplo, na creatina livre, eu tive uma diferença, por exemplo, em perfil lipídico, se era o que eu queria analisar, aí eu faço essa comparação, certo? Certo. E aí, o momento em que é realizada. Então, qual é o momento que vai ser realizada essa avaliação? Terá essa avaliação permanente, periódica ou final? Permanente significa aquela que vai acompanhar todo o processo do trabalho. Então, você está realizando essa avaliação, acompanhando o desenvolvimento e fornecendo as informações necessárias. Olha, eu preciso saber se teve alguma resposta agora, nesse trabalho de uma semana. Então, aí, você vai lá e você consegue ver por meio da sua avaliação que nessa semana você teve algum avanço ou algum atraso e consegue corrigir o seu momento. Periódica. Realizadas depois de algum tempo pré-determinado, pode ser após intervalos regulares ou a conclusão de fases. Então, eu tenho 3 meses, que nem eu dei o exemplo, vamos pegar o exemplo da creatina, que eu dei 4 semanas. Então, vai acontecer uma avaliação no início, no meio e no final. Periódica, depois de tantos dias de treino sob carga máxima. Por quanto tempo? Então, eu tenho uma avaliação periódica para ver se eu tenho alguma diferença de resultados por esse período. Observou-se, por exemplo, que após 4 semanas não teve nenhum avanço em relação aos suplementados com creatina comparado aos submetidos a efeito placebo, certo? Então, você tem aí intervalos regulares. Você tem a cada uma semana, a cada um mês, vai depender do seu grupo. E afinal, é realizada apenas no momento que termina o projeto, que é mais utilizada. Por que é mais utilizada? Porque se a gente fala de projetos de ano, normalmente os projetos de ano, eles também não perduram tanto tempo. Quando você for ver a sua prática, você acaba tendo ciclos de educação alimentar e nutricional, por exemplo, em escola. E aí você vai trabalhando conforme esses ciclos finalizam. Então, normalmente, é realizada no final, que aí os educandos já tiveram acesso a todo o conteúdo teórico, a todo o conteúdo prático. E aí é mais fácil de você chegar a algum resultado. Beleza? Dúvidas? E aí eu pergunto para vocês, caso não tenha um monitoramento, pode acontecer uma inviabilização da concretização dos objetivos? O que vocês acham? Se você não monitorar o trabalho de vocês, a ação em ano de vocês, pode acontecer alguma ineficácia e vocês não conseguirem atingir algum objetivo? Sim ou não? Claro que sim. Pode, por quê? Porque eles estão sendo instruídos. Então, eles não têm a total direção do que fazer. Se em algum momento eles tiverem alguma dúvida relacionada àquilo que está sendo passado e não tiverem ninguém para poder sanar a dúvida deles, eles podem fazer de uma forma que eles acham que é o correto e que, na verdade, não seria. Exatamente. E lá atrás aconteceu essa falha, não foi observado, e essa falha, o que aconteceu? Ela continuou. Certo? E é por isso que quando a gente está desenvolvendo o TCC, existe uma constante correção do que está sendo desenvolvido, né, Carol? Para a gente não botar tudo a perder, né? Porque, exatamente. Pelo menos para mim, eu nunca fiz. Então, assim, com certeza, eu acredito que a universidade tem esse monitoramento, né? Sim, e aí quando você chama um orientador, é isso que o orientador faz, ele vai tentar minimizar os seus erros. Que nem, por exemplo, na Anhanguera funciona da seguinte forma, tem o tutor online, mas você pode ter um orientador físico que te ajude em relação a esse tutor. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho 3 orientandas, se eu não me engano, 3 ou 4 orientandas nesse momento. Então, assim, os trabalhos delas, eu sento, eu leio, eu corrijo linha por linha, ajudo na escrita para que elas enviem. Agora, quem não é o meu orientando, eu não faço esse tipo de trabalho. Por quê? Porque não é o meu papel, entendeu? Tem a pessoa responsável. Exatamente. Certo? Certo.
E aí, no final, a gente tem que colocar o quê? As referências. Por quê? Porque nós não fundamos a nutrição, certo? Nós temos o quê? Nós temos autores que fizeram aqueles estudos até que a gente crie um novo estudo. Então, nós estamos usando as ideias deles. Então, eu tenho que tirar da onde que eu tirei essas referências. Foram artigos? Foram livros? Foram cartilhas? E aí, eu coloco aonde vai ser, onde está disponível essas referências. E aí, faz aquilo que eu falei para vocês. Formata tudo em ABNT, que é o formato de edição. Tem vários formatos, mas esse é o que a gente utiliza aqui na Anhanguera. Por exemplo, lá na outra faculdade, onde eu me formei, usava Vancouver. São parecidas? São, mas tem algumas diferenças. Então, aqui na Anhanguera, a gente usa a BNT. E aí, você tem que procurar essas referências aonde? Em bases de dados reais, dados comprovados, dados seguros. Posso pegar do MSN Minha Vida? Mundo Boa Forma? Não, não tem dado seguro lá. Não é ciência, certo? Alguma informação deve ter, mas nós somos profissionais, então temos que lidar com o quê? Técnico científico. E nós traduzimos a informação, beleza? Dúvidas? E no final de tudo, a gente vai apresentar o quê? O relatório. Então, depois que eu faço o projeto, eu faço a aplicação, eu faço a avaliação, eu crio um outro documento, que é o relatório, explicando como foi feito, não, explicando os meus resultados. Será que eu atingi tudo aquilo que eu queria? Então, vocês vão lá em uma escola e vão fazer um projeto de EAN. E o diretor fala, olha, você pode usar o que tiver a seu alcance, mas no final eu quero um relatório para eu apresentar para os pais os resultados obtidos. E aí vocês vão escrever esse relatório. Então, nesse relatório, vai ter os resultados obtidos. Então, se foram obtidos, nesse momento, vocês já vão passar o trabalho todo para onde? Para o passado. Então, toda a escrita vai ser passada para o passado. Vai ter os mesmos tópicos, introdução, objetivo, materiais, métodos e referências, e vai se acrescentar o quê? A descrição dos resultados obtidos. Então, você vai colocar uma discussão de resultados, aonde você vai apresentar o que foi observado. Olha, teve uma boa interação entre os adolescentes de 14 e 15 anos, mas os de 16 e 17 foram resistentes, ou ao contrário, entendeu? Então, você começa a discutir os resultados obtidos durante o projeto. E vai chegar à conclusão. Qual conclusão você alcançou? Seus objetivos foram alcançados? Sim ou não? Aí eu vou escrever lá, alcançaram-se os objetivos? Jamais. Conclusão é uns 3, 4 parágrafos ali, explicando a conclusão que você teve de toda a ação, se ela mudou ali de alguma forma aquele e-mail, certo? Dúvidas? Sim? Não? Quem cala consente? Então vamos continuar. Pessoal, belezinha? Dúvidas em relação a essa última sessão? Ô, Carol, tem alguma página na internet assim que você indique que tenha um passo a passo da montagem desse projeto? Passo a passo, Rose, na verdade vai ser mais a sua prática. O que você pode usar aí? Livros de metodologia. Então, os livros de metodologia de pesquisa, eles ajudam bastante, falando o tipo de pesquisa, apresenta cada uma, quais são os elementos pré e pós-textuais, por exemplo. Uhum. Você pode pegar modelos de projeto, você acha bastante isso na internet. E você pode pegar livros de educação alimentar e nutricional. Eu acho que eu tenho até um PDF. Eu vou ver se eu conseguir baixar esse PDF. Se eu conseguir, eu dou uma olhadinha para mandar para vocês. Acredito que ele deva falar alguma coisa de projeto. É válido. Tá joia. Tá bom? Me lembra se eu esquecer, porque sabe como que é minha cabeça. Pode deixar. Então tá bom. Muito obrigada. Pessoal, dúvidas? Mas aqui na apostila já tem um aqui, ó. Planejamento, elaboração, eu acabei de baixar. Eu vou mandar no grupo. Pode ser? Ai, manda então. Tá. Perfeito, esse link aí eu não tinha visto. Eu vi o outro dia. Então,
O planejamento e elaboração de projetos é de um tal de Correia Edson, e tem elaboração e avaliação de projetos em saúde coletiva do Júnior. Mas não é específico da EAN, né? Hã? Mas não é específico de EAN, né? Porque está aqui na apostila. Na apostila Não, sim, mas eu digo ali, no É. título é um geral, não é? Cadê? Planejamento, então, ó, planejamento e elaboração de projetos para grupos comunitários, elaboração e avaliação de projetos em saúde coletiva. Isso. Então, Acredito só que ele não seja direcionado, tipo assim, só EAN livre. Eu acho que ele fala de diversos campos, entendeu? Mas é mais para ter uma ideia. Sim. Eu estava lendo? Não, ele fala assim, ele tem um trabalho que é com mães lá em Londrina, de amamentação, Uhum. e é relacionado aí assim, porque, né, porque é da apostila, né, então né, eu vou mandar qualquer coisa. Manda aí sim, pra Sandra. gente, por favor. Livro nunca é demais. Isso aí. Obrigada, Sandra. Gente, dúvidas em relação a isso? Não? Então, eu vou finalizar a aula agora e vou interromper essa gravação e vou começar uma outra gravação que eu vou explicar para vocês a aula prática, beleza? Então, estou encerrando.